Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito honrado em ter a palestra das 9 cheia, como nos apresentaram, né? Muito obrigado, gente. A palestra de hoje, como anunciada, tem um grande desafio. Estou aqui hoje para vocês para falar sobre o que tem se dito sobre aviação agrícola com foco nos polinizadores, sendo ele como um dos grandes vilões sobre a questão de mortalidade de abelha, a questão junto aliada com os agrotóxicos. E eu começo a apresentação falando um pouco do que é polinizadores. Quem são esses polinizadores? Quando a gente fala polinizador, a primeira imagem que vem à cabeça e vem de todo mundo, isso é completamente normal, é a gente falando de abelha. E a segunda imagem, quando fala de abelha, vem aquela abelha amarela, preta, com ferrão, produz mel, dor, enfim. É bem caracterizado essa questão de abelha. Mas essa não é uma abelha nossa, é uma abelha que foi introduzida, uma abelha exótica, não é tanto a nossa realidade. A maioria das nossas abelhas são abelhas sem ferrão. Nós temos hoje no Brasil catalogadas cerca de 1.600 espécies de abelha. Dentro dessas espécies de abelhas, nós temos muito poucas, questão de 200, 300 espécies que têm ferrão, e dentro dessas espécies, dessas 1.600, com capacidade de produção de mel a ponto comercial, que para ser uma atividade econômica, que seja essa atividade que tem tanto risco de impacto com as aplicações, um risco financeiro, nós temos aí na casa de 10 espécies de abelhas, com potencial de produção de mel para comercialização. E qual que é a importância desses polinizadores na questão ambiental? Ou seja, essas abelhas, a polinização, que é o fato, a transferência do grão de pólen de uma flor para outra, ou seja, a parte reprodutiva de uma planta, se dá através da polinização. Ou seja, se hoje nós temos produção, quando falamos de produtividade, falando de eficiência de tecnologia, da própria semente, questão de produção de alimentos, produção de frutas, frutíferas, enfim, nós estamos passando pela questão de polinização. Então, é extremamente importante nós sabermos o que é isso e qual que é o contexto dela no nosso negócio, no agronegócio. Agronegócio muito voltado para a produção, principalmente produção de frutas e também para a questão de produtividade. Estudos falam que que visitação de abelhas tem um benefício para essas culturas. Cerca aí de 35% de ganho de produtividade em algumas culturas, chegando até 100% de produtividade em algumas culturas menores, como o exemplo melão. Melão sem visitação de abelha, melancia, sem visitação de abelha, é impossível produzir. Ou seja, além de todo o contexto, de todo o portfólio de produtos que nós precisamos ter para a produção, para uma eficiência de produção, nesse caso entra também as abelhas. A abelha como um insumo agrícola, porque precisa delas para poder produzir. Ou seja, é extremamente importante. E dentro da preservação ambiental, dos fragmentos de mata que nós temos hoje, 90% dessas plantas elas têm uma visitação e têm um benefício com a visitação dessas abelhas. Ou seja, se por acaso tiver um declínio muito grande de polinizador, muito grande dessas abelhas, consequentemente teremos um declínio muito grande na restauração ambiental, na parte de floresta, na parte de manejo do entorno dos nossos cultivos. E isso vai acabar impactando diretamente na nossa produção. Ou seja, então, as abelhas, dentro do contexto de polinizador, trazendo às culturas, um dado da FAO, representa 73% da taxa de polinização em alimentos. Tem estudos que permeiam entre 1/3 desse número, chegando até 75%. A FAO trabalha com 73% e depois distribui com 19% tendo influência de moscas, morcego, vespa, besouro, pássaro, borboleta e mariposa. Ou seja, tem uma infinidade de polinizadores. Então, quando a gente fala de proteção de polinizadores, nós estamos falando de um contexto, nós estamos falando de todos esses indivíduos, não só das abelhas. Óbvio que a abelha está em primeiro lugar porque é aquela primeira impactada, é aquela que tem um retorno financeiro, que é economicamente ativo para a região, então é por isso que é o primeiro a ser disparado, porque o produtor de mel, o criador dessas abelhas tem um impacto direto. E quando nós trazemos isso para o contexto agrícola,
o primeiro ponto que nós temos, a primeira imagem, quando você tem uma mortalidade de abelha no entorno de qualquer cultivo, hoje todo e qualquer apicultor, se você pegar 99,9% dos apicultores, eles usam eles têm essa imagem na cabeça. A imagem que é divulgada pelo Be or Not to Be, que é um órgão, uma ONG, que fala muito sobre o declínio das abelhas, e para eles, para todos os apicultores, a aviação agrícola é a responsável pela mortalidade dos polinizadores. Todas as outras questões ambientais que nós temos, uma degradação ambiental que tem impacto direto na vida desses polinizadores, porque o polinizador ele não usa só o cultivo para alimentação, ele precisa de uma diversidade de pólen, uma diversidade de néctar para poder se alimentar. E quando o cultivo é muito grande, muito extenso, isso acaba sendo muito pobre para o polinizador. Então, o ponto de saída dele para essa alimentação, para esse sítio de nidificação, são os fragmentos ambientais. Então eles estão muito mais ligados à floresta do que ao cultivo em si. Então o desmatamento é também uma das questões de mortalidade de abelha. Segundo ponto, mudanças climáticas. E isso vocês também têm na realidade de vocês, uma aplicação, condição climática, precisa ter uma condição para aplicação ou não. A abelha acontece a mesma coisa. Ela precisa de uma umidade relativa exatamente entre uma faixa muito restritiva, que vai entre 60% e 65%, para poder fazer o voo de forrageamento, e a temperatura não pode exceder os 32 graus. Porque senão essa abelha não tem capacidade de voo, ou seja, ela até consegue sair da colônia, mas ela não consegue voltar. Então a alteração climática é mais um dos pontos que levam esse desaparecimento, entre aspas, das abelhas, essa mortalidade. Mas a imagem que todo apicultor tem é essa, de que quando você aciona uma aeronave, provavelmente vai ter um caso de mortalidade de abelha, independente. E aí, trazendo um pouco, também como tem esse mito está muito associado e impregnado na imaginação das pessoas, toda e qualquer aplicação para um público leigo é de agrotóxico. Ninguém entende, ninguém consegue entender, ou a divulgação que nós estamos fazendo não é suficiente para chegar à população geral de que a aplicação aérea não está envolvida tão somente com o agrotóxico, com o defensivo agrícola. Você tem outras opções de trabalho, você tem aí disseminação de sementes, tem combate a incêndio, e isso a população não vê. Ela não vê isso como um benefício. E é aí que nós entramos com toda a questão de publicidade, com todas as nossas palestras, os nossos treinamentos, também para puxar isso, trazer para os apicultores, e o que nós precisamos fazer também ativamente é levar essa informação para o nosso público final, para aquelas pessoas que estão lá na frente, para não ficarem só associadas à mortalidade, a uma coisa ruim, e ficar estigmatizado a aplicação aérea ou a aviação agrícola como tão e somente aplicação de defensivo agrotóxicos. E dentro disso, nós temos aí esse é o primeiro mito, né, que todo e qualquer acionamento de aeronave agrícola sobrevoo está relacionado com a aplicação de defensivos. E a população entende isso como sendo o maior vilão. O apicultor hoje, com certeza na região, daqui uns dias vai ter alguma notificação, porque tinha vários aviões agrícolas aqui, eles não sabem o que estão fazendo, então vai ter mortalidade de abelha, ele já associou. Isso. Como eu falei, outras questões de fragmentação ambiental, problema de nutrição, subnutrição dessas abelhas estão envolvidas. Então qualquer coisa que passar perto dessa abelha vai acabar matando. Lógico, estamos aqui falando de uma aplicação dentro de todos os padrões estabelecidos. Não tem risco para as abelhas, desde que leve isso, desde que seja aplicado as boas práticas, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas, e o que acontece com esse apicultor? Porque ele já tem lá na cabeça dele de que o avião decolou, ele está aplicando agrotóxico, ele precisa olhar as abelhas dele. Ele chega no apiário, essas abelhas estão todas mortas. Qual que é a primeira reação dele? Associar o avião que passou aplicando.
mas essas abelhas já podem ter morrido algum tempo atrás por uma falta de alimentação, uma falta de sítio de nidificação, que é onde elas... uma falta de proteção de onde essas abelhas estão. Lógico que quem foi o causador do problema? O avião que decolou lá, passou, aplicou as abelhas, aplicou e ele identificou que essas abelhas morreram. E é isso que nós temos trabalhado principalmente nessa questão. E como que a gente conseguiu resolver isso parcialmente dentro da Singenta e dentro das iniciativas? Nós temos uma IN do IBAMA que, para aplicação de algumas moléculas, vocês precisam fazer a notificação dos apicultores num raio de 6 quilômetros num período anterior de 72 horas, com 72 horas de antecedência. Por que o IBAMA pede isso? Para que os apicultores que tenham alguma atividade comercial com essas abelhas façam o cuidado dessas abelhas, ou seja, ou eles tiram essas abelhas de onde vai ter a proximidade de aplicação, ou eles fecham a caixa dessas abelhas. Alguma medida de proteção eles precisam fazer. E isso não era tão divulgado, poucas pessoas sabem disso. E simplesmente essa relação de notificação, de aviso de aplicação que vai acontecer, já aproximou essas duas partes e acabou diminuindo o risco à exposição desses polinizadores. Mas é efetivo? E aí vem a segunda pergunta, né, desses apicultores. Porque, ok, abelhas criadas, abelhas manejadas, que são essas apis mellíferas, algumas melíporas, que são abelhas sem ferrão, que têm condição de extração de mel para comercialização, essas são mais fáceis de fechar, de fazer esse manejo. Aí a segunda pergunta, quando você faz essa notificação para ele te questiona de volta. E as abelhas do mato, o que a gente faz? E aí entra a segunda parte de boas práticas de aplicação. Aquelas restrições de área de aplicação. Então, por que acontece isso? Falando agora um pouco de abelha, um pouco de biologia, de comportamento da abelha. A abelha ela tem uma distância máxima de forrageio. Então, igual uma autonomia de um avião. Você decola, você tem combustível e você vai chegar do ponto A ao ponto B. Carrega e tem que voltar. A abelha é a mesma coisa. Depende do tamanho da abelha, a capacidade de voo dela é um pouco maior, a autonomia dela é maior, ou seja, ela consegue atingir distâncias maiores. O quanto que é essa distância? Tem trabalhos que falam aí de 1, 2, 3 quilômetros, só que eles não contam a volta dessa abelha para a colônia, ou seja, é só o raio de voo, a autonomia máxima dela, ela chega do ponto A ao ponto B e não volta. Então, o que a gente precisa e também está trabalhando, levantando dados é que o raio de voo é tão importante para decidir e essa área de segurança, ela tem se provado que é importante ser protegida porque as abelhas não estão passando mais de 350 metros, 400 metros da área de onde elas estão instaladas. Por exemplo, na bordadura, numa área de fragmento ambiental do lado do cultivo. Ou seja, essa abelha, e também pela diversidade de flores que tem em todo o entorno, essa abelha ela precisa de ter mais de uma fonte, ou seja, de alimentação. Então ela não passa desses 350 metros. Ela chega até ali, abastece, se alimenta, faz todo o forrageio, faz a polinização e volta para a colônia. Então é por isso que esse dado não foi tão aleatório assim, que foi implementado pelo IBAMA, quando fala de 250 e 500 metros, também pensando na preservação ambiental. Então essas abelhas elas estão protegidas se tiver essa área de refúgio, essa área de proteção. Mas eu posso fazer aplicação nessas áreas, mesmo se tiver uma condição de vento adequada, se tiver uma condição climática, meteorológica boa para eu poder fazer essa aplicação? Com aplicação aérea ainda não, porque a gente tem muito a trabalhar na questão de deriva. Hoje o principal ponto de discussão para a mortalidade de abelha tem sido deriva. Então por isso que essa restrição de área de segurança tem se mantido e ela tende a permanecer nesse sistema para proteção desses polinizadores. Tá, gente? E dando sequência,
falando, né, um pouco da Syngenta, a nossa ambição é mesmo trazer mais segurança alimentar de uma forma ambientalmente sustentável. É exatamente isso. É trazendo essa comunicação, mostrar para as pessoas que é possível, que você tem uma maneira de coexistir, que essa coexistência é benéfica para os dois lados, porque assim, do lado de plantações é o único ponto para onde esses apicultores podem recorrer para ter a produção de mel. A agricultura é extremamente importante para nós. Não vou bater aqui o quanto que é representativo para o nosso país, o quanto que reflete no PIB a produção agrícola brasileira. Então ela é extremamente importante para nós. E as duas atividades elas têm que existir. Uma porque tem que sustentar, essas abelhas elas sustentam os fragmentos ambientais. Consequentemente, esses fragmentos ambientais eles vão dar suporte a todo o cultivo, banco de água, solos, banco de semente, enfim, uma infinidade de outros benefícios, a sustentação humana. Então nós temos que preservar. O ponto principal, o ponto-chave de toda essa problemática, de toda essa coexistência que precisa ter, onde está falhando, é o ponto de comunicação. Nós sabemos hoje que esse ponto que a agricultura e a apicultura elas são dois extremos. A apicultura fica no canto dela lá, usando muitas vezes áreas que não estão autorizadas para ser utilizada. Quando não autorizadas ou não têm o conhecimento do próprio dono da terra. Então essa apicultura está de forma, entre aspas, clandestina nessas áreas. E o agricultor também pouco se importa porque ele não quer tirar mel. O problema dele é se ter ferroada, é afastamento de colaborador, afastamento de funcionário. E isso falha. Ponto falho é a comunicação. Porque quando as duas partes estão integradas, quando o apicultor se sente integrado ao sistema agrícola, ele passa a cuidar das suas abelhas. E ele passa a cuidar também da área do entorno. E ele tira esse estigma que ele tem, quebra esse paradigma de que a aplicação aérea é o principal causador de mortalidade das suas abelhas. São cuidados muito simples, gente. Primeiro ponto é conhecer quem está no seu entorno. Primeiro ponto é identificar quem são esses apicultores. Identificar quem está no seu entorno e qual que é a relação dele com a sua atividade agrícola. Mas eu sou prestador de serviço, isso quem tem que fazer é o próprio agricultor. Sim, isso é o agricultor, mas você também tem que fomentar. Vocês são prestadores de serviço, vocês têm que fomentar essa relação. Porque hoje quem é acionado juridicamente quando tem uma mortalidade de abelha, quer dizer que pode ser acionado juridicamente quando tem mortalidade de abelha, é o aplicador. Não é nem o dono da terra e nem o apicultor. É o próprio aplicador. Porque tende a ter erros de aplicação e tende a ter essa culpabilidade de toda a consequência de mortalidade das abelhas. Então, juridicamente, hoje, quem é acionado são os aplicadores. Então, é extremamente importante que, num planejamento, que tenha um planejamento da sua aplicação, envolva essa questão de polinizadores. Porque eles estão sendo a primeira bandeira a ser levantada de que está acontecendo um erro. Que alguma coisa está errada. Questão de deriva, questão de condição meteorológica, questão de erro de escolha de bico para aplicação, enfim. Isso é o que está sendo batido, é o que está sendo levado. Então, se você tem essa responsabilidade, se leva essa informação para o seu contratante, com certeza ele passa a olhar com outros olhos a questão dos polinizadores, a questão das abelhas. E também tem a questão social e ambiental. E pensando em tudo isso, a Syngenta ela acabou elaborando algumas boas práticas de tecnologia de aplicação. Então ela permeia muito em saber em o que a legislação está pregando hoje, qual é o risco de deriva e faixa de segurança na aplicação, principalmente nesses dois pontos, que são os pontos onde está acontecendo, está sendo endereçada a problemática com os polinizadores. O que é faixa de segurança, então? Elas são ferramentas extremamente úteis para atenuar os riscos de deriva na aplicação de defensivo. Então, no caso de aplicação aérea, instrução normativa 2 do mapa de 2008
define que em caso de aplicação aérea não devem ser realizadas e as restrições são as seguintes. Primeira restrição: aplicação não deve ser realizada em áreas com distância inferior a 500 metros de povoação, cidade, vila, bairro e manancial de captação de água para abastecimento da população. Mais um ponto: é extremamente alta essa restrição, essa distância, né? Mas ainda assim, porque nós não estamos tendo um cuidado com deriva. Então, ela pega na teoria da precaução e coloca uma maior restrição possível em cima desses voos. Em algumas áreas, isso aqui ela acaba sendo impeditivo para a aplicação e para algumas moléculas também. A segunda restrição é com distância inferior a 250 metros no caso de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamento de animais. Nesse ponto entra a abelha, entra a criação de abelha. Criação de abelha, ela é considerada pelo IBAMA agrupamento de animais. Ela é considerada, além de uma atividade econômica, encaixa sobre agrupamento ambiental. E muitas vezes esses agrupamentos de abelha, esses agrupamentos animais, elas estão envolvidas com mananciais de água. Então, um apicultor hoje ele escolhe uma área onde tem a fonte de água, onde tem a fonte de alimentação e onde tem um fácil acesso. Então, ou seja, nessas áreas a gente tem que cuidar muito para manter essa área de segurança, esses 250 metros. Mais uma vez reforçando, por conta da capacidade de voo dessas abelhas. Eu posso ter abelhas a 500, 600, 700 metros dentro do cultivo e elas podem ser impactadas com a minha aplicação? Podem, mas isso representa uma porcentagem muito baixa dentro da colônia. Voltando aqui mais um ponto sobre as abelhas, a capacidade de uma colônia de abelha. Uma caixa de abelha, aquela que mostra no Globo Rural, aquela que muitos de vocês já devem ter visto, elas têm em média 50 mil abelhas. Dessas 50 mil abelhas, só 20% estão fora da colmeia fazendo qualquer atividade de forrageio. Ou seja, está coletando o pólen, está coletando néctar ou está coletando água. Ou seja, então 10 mil abelhas estão fora. Então são essas 10 mil abelhas que têm um potencial risco de exposição a qualquer atividade que esteja sendo realizada, seja ela aplicação de defensivo, seja um manejo de solo. Ou seja, desses 20%, cerca de 5% estão em distâncias maiores. Por que essas abelhas elas voam tão longe assim? Elas estão fazendo um mapeamento da área, são as abelhas batedoras. São elas que identificam quando tem uma fonte de alimentação, volta para a colônia, faz uma dança para mostrar onde está esse alimento. E aí os outros 95% passam a fazer essa visitação dessas áreas. 95% dessas abelhas estão coletando no mesmo lugar? Não. Não. A abelha também tem uma teoria de precaução. Ela não pode se alimentar de uma única fonte alimentar porque ela não sabe se essa fonte está contaminada. Se pode ter um potencial tóxico. E aí aqui nós não estamos só falando de defensivo, estamos falando de pólen que é tóxico. Existem algumas plantas que são tóxicas para as abelhas. Ou seja, se toda a colônia, se esses 10% da colônia, essas 10 mil abelhas, 5 mil abelhas estiverem coletando a mesma fonte de pólen, a mesma fonte de néctar, elas vão acabar morrendo porque todas elas estão se alimentando de uma única fonte que é tóxica para elas. E isso acontece também com o defensivo. A abelha, esse 5% que identifica que a área teve algum tipo de aplicação, as abelhas não passam a não mais visitar. Ou seja, se você tinha uma porcentagem de abelhas que estavam nessa área, elas são recrutadas de volta para a colônia, elas passam a ter outras funções e não voltam a visitar mais essa área. Então, por isso que a medida de proteção, quando você faz o fechamento de colônia, quando você faz a retirada e ainda assim tem visitação de abelhas nessas áreas, elas acabam sendo protegidas pelo sistema natural. Você fechou, essas abelhas elas não vão visitar mais. Quando você abre, ela pode até chegar na flor, mas ela identifica que ali tem um potencial tóxico, ela passa a não utilizar essa fonte. O grande problema com mortalidade de abelha é no impacto, ou seja, a gota direta
em cima da abelha. E aí sim ela pode carrear para dentro da colônia, e aí dentro da colônia você tem todo um colapso. Porque quando essa abelha morre dentro da colônia, a outra pega ela e vai jogar fora. Então nesse contato que ela pega com a boca, você tem o contato com a substância química. Ou seja, se você não tem uma aplicação em horário de visitação das abelhas, se você fez um fechamento, se você cumpriu essa área de segurança onde não tem tantas abelhas assim, você já está minimizando o impacto de mortalidade desses polinizadores. 250 também é um ponto forte para a gente trabalhar com abelhas sem ferrão, com as espécies naturais, que são aquelas mais impactadas, porque essas abelhas têm colônias menores. Quando a gente fala de uma colônia comercial que tem 50 mil abelhas, essa não passa de 6 mil por colônia. Então qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de mortalidade, elas são mais impactadas. E são essas as abelhas nativas. São essas as abelhas que, quando o apicultor fala para você que é a abelha do mato, são esse tipo de abelha que eles estão falando. E como elas têm uma comunidade menor, uma quantidade menor, essas abelhas elas tendem a não ter voos longos, porque ela precisa voltar para a colônia em caso de ataque. Ela precisa estar mais na redondeza para ajudar a defender a colônia em caso de um ataque de formiga, um ataque de outra abelha, enfim, de alguma outra intervenção. Então, quanto menor for essas abelhas, quanto menor for essa colônia de abelha, mais próxima elas estarão do seu habitat natural. Ou seja, mais uma vez, a área de segurança prevalecendo e fazendo com que essas abelhas sejam preservadas em uma aplicação, aqui principalmente de inseticidas, tá? Quando a gente fala isso. A terceira é: aeronaves agrícolas que contenham produtos químicos deverão ser proibidos de sobrevoar as áreas povoadas, moradias e os agrupamentos humanos. Entra mais uma interferência aqui, mais um ponto de interpretação. Quando você tem qualquer tipo de atividade dentro do seu apiário, que antes você deveria manter os 250 metros, passa a ser restritivo o voo sobre essas áreas. Mais um ponto se tiver um apicultor nessa área, você já não pode fazer sobrevoo desse... Essa é uma pergunta muito boa. Eu esperaria essa questão. Porque isso também faz relação. Porque se você tem uma atividade, uma visitação em determinado período, fica muito simples. Você tira a aplicação desse horário e faz nos outros. Só que como a nossa extensão territorial é muito grande, e a quantidade e diversidade de abelhas é muito grande, você tem abelhas que começam a forragear aqui no sul a partir das 10 horas da manhã e vai até as 4 da tarde. Enquanto no Nordeste elas começam às 5 da manhã e vai até às 6, 7, por conta da umidade e temperatura que restringe o voo dessas abelhas. Então, depende muito da região. E também depende muito das espécies de abelha. Se nós falarmos um pouco de espécie de Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, que é essa que produz o mel, a gente pode extrapolar que o horário de visitação dela vai das 5 às 9, volta um pico ao meio-dia, entre meio-dia e 1h, e depois no final da tarde. Das 5 da manhã às 9. São os picos, né, de visitação. Pode ter ocorrências durante o outro intervalo, das 9 ao meio-dia, ou o dia todo. Mas elas tendem a ter voos nos horários que são menos quentes. Exatamente, no mesmo horário da aplicação. Exatamente. Não é à toa, né? Não é à toa. E como que a gente dribla isso, né? Mais uma vez a gente volta no ponto da área de segurança. Se essas abelhas não estão no interior do cultivo, você teoricamente não precisa se preocupar com elas. Então tende a forçar que a aplicação seja realizada do centro para fora. Se você começa a fazer as faixas internas, quando você chegar no final do dia ou no final do horário de aplicação, que não tem uma visitação tão grande de abelhas, você faz a aplicação de bordadura na faixa mais próxima aos 250 metros. Inferior a isso, a gente está restritivo mesmo a aplicação
na modalidade aérea. Não está restritivo à aplicação como um todo. Aéreo restringe aos 250 metros. E aqui, mais uma vez, que é mais um ponto, é as condições meteorológicas. Tanto para aplicação, então, o que tem que ser levado em consideração, a aplicação deve ocorrer com umidade relativa superior a 50%, exatamente para impedir, e aí o professor Ulisses vai falar com propriedade, o professor João Paulo vai falar com mais propriedade, o porquê desses 50% de umidade. Temperatura ser menor do que 30 graus. A aplicação deve ser realizada com velocidade média de vento entre 3 e 10 km. Isso também é um outro ponto, que aqui entra de novo em conflito com as abelhas. A abelha não voa com mais de 25 km por hora, com vento superior a isso. Alguns estudos falam acima de 15. Então, mais uma vez, ela encaixa exatamente no mesmo horário de aplicação, né? Deve-se cuidar para que na média as condições estejam dentro do limite. Lógico, a gente aqui não é restritivo também em falar de boas práticas. Não, você tem que fazer entre 3 e 10 ou 3 ou 10. Não, é média. Então você pode pegar lá picos de vento superior como inferior aos 10 km por hora. Os valores a serem considerados são médios durante os tiros de aplicação. O bom senso deve prevalecer na delimitação das variações admissíveis para evitar o risco de perda por deriva. E aí aqui, a deriva, além de ocasionar a mortalidade das abelhas ou um impacto ambiental muito grande, porque aqui a gente está falando muito de abelha, mas a gente também tem toda uma questão, tem toda uma outra cadeia que está envolvida dentro desse entorno de agricultura. Ali você pode ter abelha, você pode ter outros insetos ou outras agentes benéficos que podem ser impactados por uma aplicação mal conduzida. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Então, quando a gente trata de mananciais de água, restauração ambiental, área de APP, RPPN, enfim, todas essas questões, a gente tem que pensar também além. A gente não pode só pensar no polinizador. Mas o meu contratante, ele pediu para que eu fizesse isso, para que eu fosse com menos de 250 metros. Pede para ele assinar que foi ele quem pediu isso, porque sabe que está infringindo a lei. A responsabilidade vai ser sua, então, mas aí você acaba fazendo uma educação desse próprio agricultor de que você não pode. E também você mostra o conhecimento da legislação, de que não vou aplicar, e não vou aplicar porque é regra, é lei. E a lei, ela é para ser cumprida, não é para ser flexível. Então, um ponto muito que a gente bate, que a gente tem dentro dessas discussões é que lei no Brasil não pega. Não deveria existir isso. Se é lei, a gente tem que cumprir. Afinal de contas, teve todo um amparo em cima disso para poder ter uma legislação, para poder ter o porquê dessa lei estar aprovada lá. E também nós falamos também do CAS, que é a Certificação Agroagrícola Sustentável, aqui suportado pelos professores João Paulo, o professor Wellington e o professor Ulisses, que é uma das formas que a gente tem de capacitar e qualificar o setor agroagrícola, empresas de prestação de serviço e operadores privados, com todas as questões de regras de boas práticas. E aí aqui eles vão explicar mais profundamente quais são os processos, o que é o processo de certificação, mas dentro desses processos você tem todo o conhecimento dessas boas práticas, tem o conhecimento dessas regras, passa a se integrar a legislação, você tem todo um treinamento em cima dessas boas práticas para uma melhor condução. Tendo uma melhor condução de toda a aplicação, você tem uma mitigação de risco e exposição aos polinizadores. Você está preservando vida. E aí aqui a gente fala de vida animal, vida silvestre e a nossa própria saúde, tá? A saúde do próprio trabalhador. Então isso é um programa que a Syngenta, ela apoia e apoia fortemente, tendendo a comercialização de produtos com empresas que são certificadas, tendo isso muito mais próximo da gente, porque também nós, como produtoras da molécula, temos que preservar a nossa molécula. Nós temos que preservar a modalidade de aplicação.
quanto à eficiência, eficácia de produto, enfim, toda a outra cadeia. E quando não é bem conduzida, quando você não tem uma aplicação, quando você tem na mídia falando que a aplicação aérea é um problema para as abelhas, o Ministério Público cria centenas de projetos de lei para proibição. Por um único ponto: falta de cuidado na hora da aplicação. Falta da comunicação, porque hoje quem está fazendo todo esse barulho, quem leva isso, quem fomenta esses projetos de leis hoje está sendo o pessoal ativista ambiental. É aquele pessoal que tem impacto direto com a mortalidade de abelhas. Então são eles que levantam a bandeira falando, não, a aplicação aérea é o grande problema ambiental. E aí traz todas as outras questões, traz a questão de saúde, traz a questão de câncer, traz a questão de uma infinidade de outras, entre aspas, mentiras que eles estão falando e que acaba sendo vendida e o legislador acaba comprando isso. Por isso que nós precisamos investir em comunicação. Trazer para perto aquelas pessoas que estão no nosso entorno, aqueles apicultores, trazer a informação de que a atividade é segura, que a atividade é regida por leis rígidas, porque hoje uma aeronave não decola, simplesmente decola e faz uma aplicação, ou seja, ela tem todo um aparato técnico em cima disso, desde o preparo da cauda, enfim, de tudo isso, e é o que o grande público não tem noção, não tem ciência do que acontece. E são eles que estão levando isso para os nossos legisladores, que estão comprando, e uma hora ou outra alguma restrição vai acontecer. Se nós também não fizermos a nossa parte, restrições acontecerão. Restrição de molécula e restrição de modalidade de aplicação. Exatamente. É o grande ponto, é a falta de comunicação. Uhum. De faixa. Uhum. Exatamente. Uhum. É exatamente esse o ponto. É isso que nós precisamos. É esse bom senso que a gente precisa. Lógico que a atividade ela tem ainda uma pressão sobre o contratante querendo aplicar, enfim, se você é o próprio operador, que você precisa terminar esse serviço porque a incidência da praga está atingindo o valor econômico, mas o bom senso, chegar para esse apicultor, o simples fato de você ligar para ele, falar, olha, vou realizar, ou estamos pensando, entrou no nosso planejamento uma aplicação, você pode ter o cuidado com as abelhas, esse apicultor com certeza ele passa a ser seu parceiro e não vai ser mais aquele que vai te atacar. Porque em contrapartida do agricultor que tem esse bom senso em comunicar com ele, ele tem a área onde colocar as abelhas dele hoje. Exatamente. Exatamente, porque ele acaba cuidando. Quem cuida, preserva. O cuidado acaba preservando essas abelhas. A boa prática, ela tem que ser não só agrícola,
ela tem que ser a boa prática apícola também. E é por isso que nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, a gente leva essa informação. Porque não adianta uma parte fazer e a outra abandonar. Porque a abelha também precisa de água, por exemplo. Se você tem uma época de estiagem muito grande, essa abelha não tem água, ela vai acabar morrendo por falta de água, por sede. Então não adianta. Então você tem que ter a boa prática dos dois lados. A abelha forte, ela é menos suscetível a mortalidade por questões de aplicação. Ou seja, levando mais uma vez essa informação, subsidiando esse apicultor com... Exatamente, porque nessa região muito provavelmente que a umidade está mais alta nesse horário. É o diálogo que provoca isso, exatamente. É esse conhecimento mútuo e compartilhado que faz com que um apicultor não leve a bandeira falando que o avião que está matando as abelhas dele. Porque uma vez, contando um fato, é que nós em uma dessas reuniões com apicultores, uma reunião bem calorosa, né? Porque quando a gente chega como singenta, eles já batem na gente, você é advogado do diabo, tá aqui. E uma das discussões foi realmente isso. Um apicultor falou assim, não, porque o problema é o avião, porque ele voa muito alto, a uma velocidade muito grande e a uma temperatura X. Eu falei, mas o senhor tem brevê, o senhor pilota? Não, eu conheço o avião. Então na próxima semana a gente traz um piloto aqui para ensinar o senhor a atividade da apicultura, como produzir mais. Falei, mas ele não sabe nada sobre abelha. O senhor também não sabe nada sobre avião. Então vamos cada um ficar na sua área e vamos compartilhar conhecimento, que fica muito mais produtivo, fica muito mais fácil essa relação. Não, se bater de frente é só briga, você só vai acabar brigando com essas pessoas. Voltando ao caso, né? Então qual que é o principal foco? É a responsabilidade e sustentabilidade das operações, a melhoria da qualidade da pulverização, redução de risco de impacto ambiental das aplicações. O grande questionamento é a deriva. Mais um ponto, se a gente cuidar, se a gente fizer as boas práticas, a gente diminui a deriva. Diminuindo a deriva, a gente diminui o risco de exposição a esses polinizadores. Diminuindo o risco de exposição aos polinizadores, aliado com o sistema de comunicação, a uma proximidade com esse apicultor, você minimiza o risco ambiental infinitamente, você tem uma boa relação com esse apicultor do entorno, com esses agricultores do entorno. Exatamente. Esse é mais um ponto. O georreferenciamento dessas abelhas. E dentro disso, a própria indústria mobilizada junto com o sindicato já está preparando um sistema de notificação, um sistema de georreferenciamento, onde você vai passar a ter conhecimento, conhecer onde essas abelhas estão, ou o raio onde você tem interferência de apicultores do entorno, e quando você for fazer qualquer tipo de aplicação, você tem a notificação, você sabe. E aí é compartilhado. Tanto você sabe que naquela área tem uma interferência de abelha, como o apicultor sabe que em determinado dia vai ter uma determinada aplicação. Eles mudam. Quando você tem essa proximidade com eles, quando você consegue conversar com esse apicultor e ter uma regra de utilização da área, eu como usineiro, sendo um usineiro, eu posso falar para ele, eu disponibilizo essa e essa área para você ter atividade de apicultura. Ele fala, mas a florada desse ponto C é pior do que o ponto A, eu prefiro o ponto A e prefiro fazer a migração dessas abelhas. Ok, não tem problema nenhum, desde que você comunique. Por quê? A comunicação não só para atividade de manejo com aplicação aérea, mas com aplicação qualquer, né, inclusive aérea, mas também com o manejo que está tendo nessa área. Se o apicultor muda o apiário dele, não avisa, não notifica que teve isso, você pode ter uma intervenção de algum colaborador da usina ou da própria fazenda que está trabalhando ali muito próximo e tem um risco ao ataque de abelhas, por exemplo.
um dia muito quente, com umidade muito baixa, essas abelhas ficam extremamente agressivas. Porque a quantidade de abelha dentro da colônia aumenta o potencial de agressividade, diminui a quantidade de alimento e elas ficam cada vez mais estressadas. Então, qualquer barulho que acontece fora dessa colônia acaba ativando elas, que isso pode ser uma interferência. Ou seja, ela já está com pouco alimento. Se alguém chegar perto da caixa e derrubar essa caixa, nós vamos perder todo o alimento. Então, elas ficam extremamente defensivas. Então elas vão para cima. Então é por isso que a maioria dos ataques também acontece nos horários mais quentes do dia, que é onde elas estão dentro da colônia, onde tem mais abelha, mais estressada, com falta de alimento. E, gente, o nosso grande frase é que o nosso sucesso, maior qualidade e segurança no campo. Isso para todo mundo. Tendo boas práticas, aliado à boa prática agrícola apícola, o sistema de comunicação, o conhecimento das áreas, o conhecimento dos seus parceiros, nós vamos ter sucesso. Vai permanecer a modalidade de aplicação, vamos manter as moléculas no mercado, o agricultor tem uma produtividade maior, o apicultor tem aonde produzir o seu mel. E era esse o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Abro para perguntas. Quem tiver mais algumas perguntas, estou à disposição. Primeiramente, Rafael, parabéns pela apresentação. Wellington, da Universidade de Lavras e membro do CAS. Uma dúvida, né, que muita gente, quando a gente participa dos treinamentos, nos fazem. O grupo dos neonicotinoides, que é um grupo que foi criado uma série de restrições nas aplicações aéreas, você tem algum trabalho mostrando qual é a quantidade mínima capaz de provocar esses distúrbios ou a mortalidade das abelhas? E também se tem alguma coisa relacionada com que densidade de gotas que, se chegar numa região de atividade das abelhas, ocasionaria essas ações. Por quê? Porque assim teria uma indicação prática para os operadores agrícolas de se avaliar, olha, está chegando uma população de densidades, é uma área de alto risco, porque o produto realmente está chegando lá. Ou, digamos, uma gota está chegando, mas não vai ocasionar a mortandade ou a discussão nesses níveis. Obrigado. Obrigado, professor, pela pergunta. Os níveis de concentração ou a concentração de neonicotinoides ou de qualquer princípio ativo, ele varia de molécula para molécula e também varia de abelha para abelha. Então, se a gente trabalhar com uma abelha que é a Apis mellifera, por exemplo, nós vamos ter um valor X de miligramas por quilo de animal vivo que vai ocasionar essa mortalidade. Mas isso, e como tem essa variação, é utilizado então uma espécie no Brasil, que é a Apis mellifera, para esse tipo de estudos. Então tem-se sim, tem os números, eu posso compartilhar dos neonicotinoides, aqueles que nos pertencem, né, qual que é a concentração baseado na DL50, que é aquela dose letal para 50% da população das abelhas. Então são essas as abelhas que têm contato e acabam morrendo por conta da aplicação. E o volume de gota, ele também vai estar relacionado com a quantidade, a concentração do produto que está sendo utilizado. E aí passa a ser... nós hoje trabalhamos com uma, entre aspas, recomendação de utilização de gotas maiores para evitar mesmo a deriva. A questão da deriva não está nem na concentração do produto, mas é a deriva atingir a parte onde essas abelhas estão. Onde essas abelhas, o sítio de nidificação dela. Não é nem o contato em si. Porque o contato, se a gente preservar essas áreas de segurança, aí o tamanho de gota não interfere tanto, porque você não tem essas abelhas nessas áreas. Tá? Mas eu posso passar todos esses dados para o senhor. Eu não vou ter de cabeça agora. Oi, Rafael. Parabéns pela exposição. Eu tenho uma preocupação, na verdade, que é justamente com relação à sistemática dessa comunicação. Porque talvez se você tiver só um cliente para se preocupar, realmente você talvez consiga fazer como o Garcia sugeriu ali, parar tudo, tal, falar com o cara, apertar a mão, trazer o cara para ver a operação. A minha preocupação é com
o dia a dia mais dinâmico, quando de repente você tem um número maior de aeronaves e aí realmente você está contando com um monte de pilotos e essa comunicação precisa ser absolutamente efetiva para garantir essa segurança da sistemática. A minha pergunta, que leva da minha preocupação, é como que a gente consegue para integrar toda essa informação, de repente num software, não sei se o Colmeia Viva já está, ele está cadastrando isso, né? Mas como é que a gente vai, eu acho que falta essa informação chegar nos operadores, nos pilotos, para que sim, você tenha, mesmo numa aplicação de emergência, ela possa ter todo o cuidado que possa ter, ou de repente uma empresa que abandonou um serviço assume uma outra operação, uma operação no meio do caminho, com aquela pressão e agilidade que a safra exige. Como é que a gente faz para essa informação realmente tá presente no operador e garantir, enfim, que as abelhas sejam protegidas de alguma maneira? Sim, sim. Obrigado pela pergunta. E é o que o próprio Colmeia Viva também está trabalhando. Ele está trabalhando muito forte nesse sistema de notificação. Mas enquanto não existe esse sistema, os operadores podem concentrar essa notificação na própria associação de apicultores que possa ter no município. Porque sim, realmente é extremamente difícil você conhecer todos os apicultores, chegar essa informação para todos esses apicultores. Mas você tem um órgão que organiza esses apicultores, que seria a Associação dos Apicultores. Então, a alternativa, enquanto o aplicativo não está lançado, é fazer essa notificação para a Associação de Apicultores, trabalhar com eles. E aí sim você também pega todo o município, ou toda a área que está sendo de aplicação, e tem um contato com essas associações de apicultores. E aí você pode me perguntar, não são todos os municípios que têm associação de apicultores? A quem eu recorro? A CAT, teoricamente, deveria saber onde estão todos esses apicultores. Então você pode trabalhar com um sistema de notificação, tanto para a associação de apicultores, quanto para a CAT. Que ela vai saber direcionar quais são os apicultores do entorno e talvez aproximar ela do próprio agricultor, do próprio dono da terra. Porque assim como existe legislação para criações diversas, também existe uma legislação específica para a criação de abelha. Então, teoricamente, esses apicultores deveriam ter todo um registro. Tá. Exato. Exatamente. A Paula vai falar daqui a pouco e vai integrar isso com a gente. Ela vai trazer essa solução para nós. Olha, eu acho que a coisa mais importante, nós prestamos serviço para uma usina. A nossa região é usina. A usina, ela tem que ser corresponsável com a gente. Exatamente. Então, se a usina também, ela tem muito mais chance, muito mais conhecimento do logístico da área que ela opera, e seus funcionários, os técnicos agrícolas que andam, o pessoal de colheita, pessoal de plantio, enfim, tem que envolver todas essas pessoas se quiser que essas coisas funcionem, senão não funciona. Então, a usina nos vai trazer o mapa da região que nós vamos voar. Não importa se seja emergencial ou não. A usina tem que saber que lá tem apicultor lá. Exato. Exato, porque a própria usina, desculpa interromper, a própria usina ela tem uma responsabilidade. Por isso que tem essa legislação do apicultor, da atividade de apicultura. Porque em algumas áreas é restritivo esse tipo de atividade. Ou seja, se você tem uma APP, por exemplo, que tem atividade de apicultura e ela não está registrada num órgão ambiental, ela está passível de multa. Porque você tem uma atividade econômica dentro de um fragmento ambiental onde não poderia ter. Então, sim, essa participação, essa informação, quando você chega para o seu cliente ou para o seu contratante e fala para ele, eu preciso notificar os apicultores. Quem são? Você também o força a saber o que está acontecendo na área dele.
junto com as usinas, isso já está sendo mais amplamente divulgado. A gente também tem um trabalho com isso, um trabalho de coexistência que a gente chama, com as usinas, que é exatamente levar essa informação para a usina. Falar, usina, você, na sua terra e na terra de toda arrendada, o que tem no entorno também é de responsabilidade sua. Fala, mas eu não tenho fragmento, eu não tenho mata, eu não tenho apicultura na minha área. Você não tem, mas a sua atividade de aplicação, se tiver interferência ambiental, você vai ser responsabilizado. Então, as usinas estão já fazendo todo esse georreferenciamento das áreas, junto aí com o próprio Sindveg e com a Associação Abelha, que tem um mapeamento do estado de São Paulo ainda, dessas abelhas, mas que está começando a divulgar para ter realmente essa aproximação. Então, tem uma norma na aviação que ela é fatal. O comandante da aeronave não divide responsabilidade. Ele é o comandante, ele é o executor do que está fazendo. Então, todas as responsabilidades de tudo isso sempre vai recair sobre o prestador de serviço, que é o elo mais fraco de tudo isso aí. Além da gente ter que ter esse conhecimento todinho, a usina também tem que ter uma corresponsabilidade sobre isso. Sim. E vocês fazem um papel muito grande, porque vocês têm muito mais acesso ao pessoal lá de cima do que a gente. Entendeu? Sim. Então, se vocês, a Singenta, conseguir fazer um trabalho, porque vocês vendem produto não é só para usina, vocês vendem para todo tipo de agricultor no Brasil todo. Então, eu acho que a Singenta deveria bater duro em cima disso, para eles mapear e avisar. Olha, vocês têm obrigação de avisar que aquela área lá tem isso. Aí chega na mão do piloto, o piloto pega opa, ali tem abelha, já vai ficar esperto. Sim. Né? Exatamente. E a gente tem feito isso. A Singenta tem trabalhado nesse plano de coexistência, ela tem trabalhado fortemente nessa ação, levando essa informação principalmente para o setor canavieiro, que é onde está concentrado toda a questão de mortalidade, enfim, não toda, mas a maioria da questão de mortalidade com abelha está relacionada com o setor canavieiro, e sim, a Singenta tem trabalhado com isso. Então ela tem forçado com que os nossos clientes, não forçado entre aspas, mas que saiba o que tem na sua região, o que tem nessa área. Se você tem a atividade de apicultura, você tem que notificar, enfim, toda a pecuária, toda a cadeia. Eles precisam mapear isso. E a gente tem feito um trabalho muito forte com eles. Nós começamos em 2014 com uma usina, com esse sistema. Hoje nós estamos integrando aí quase 15 usinas já adotando o sistema. Exatamente. Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta encerra. Com relação às APPs, com um cadastro ambiental rural, obrigatório de realizar esse cadastro por todo proprietário de terra, seja chácara, sítio, enfim. Com esse cadastro, as secretarias de agricultura, as CATs, né, eles têm acesso a esses cadastros. Então, lá toda a informação sobre APP, o que é cultivado, enfim, está tudo registrado ali, está tudo georreferenciado. Então, eu acho que a grande questão é a legalização da atividade de apicultura. Não dá para você deixar esse pessoal sem estar regulamentados. Não importa se o cara é um apicultor profissional, se é um hobby, ele tem que estar registrado, porque vocês não têm bola de cristal. Com esse dinamismo que o Bruno falou, que na atividade de vocês, fica muito complicado vocês tomarem iniciativa e sair procurando apicultor. Então eu acho que vai aí um trabalho tanto da Secretaria Estadual quanto do próprio MAPA de fazer com que essa atividade seja regulamentada de fato. E todo aquele que estiver trabalhando de forma irregular, ele não tem direito, porque quem está trabalhando fora da lei não tem direito de reclamar, não é verdade? E inclusive no estado de São Paulo, sim, mas é a comunicação que a gente estava falando ontem. Aí a gente está trabalhando no estado de São Paulo. Conversei com o secretário Arnaldo Zadim pessoalmente, falando da necessidade das secretarias, das casas de agriculturas, trabalhar forte em cima disso. Para quê? Para que as casas de agricultura sejam uma referência na hora de vocês buscarem informação. Quem está, aonde está, o que tamanho é. Assim vocês podem trabalhar em paz. Exatamente. Obrigado, Cláudio, por complementar. O que acontece na maioria das vezes é que a casa da agricultura, em vez de nos ajudar, ela acaba atrapalhando. Eu sei exemplos disso também lá, que
principal causador de problema contra as aplicações é o agrônomo da casa de cultura. Tem várias lacunas que a gente precisa preencher, né, gente? Mais uma vez, obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Coloca à disposição.